Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, nesse mês missionário, peçamos ao Senhor a graça de conceder-nos um espírito renovado que anuncie e testemunhe a boa nova do Reino. Então, que nós possamos celebrar a liturgia hoje com alegria. Então, a primeira leitura está em Jó, capítulo 42, versículo 1 a 3, depois o versículo 5 a 6, depois o versículo 12 a 16. Jó capítulo 42, versículo 1 a 3, depois o versículo 5 a 6, depois o versículo 12 a 16. Jó respondeu ao Senhor dizendo: Reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Quem é esse que ofuscava a providência sem nada entender? Falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassam a minha compreensão. Conheci o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com meus olhos. Por isso me retrato e faço penitência no pó e na cinza. O Senhor abençoou a Jó no fim de sua vida mais do que no princípio. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia e a terceira Azeviche. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai lhes destinou uma parte da herança entre os seus irmãos. Depois desses acontecimentos, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e filhas e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E Jó morreu velho e repleto de anos. Então, a primeira leitura traz um trecho do último capítulo do livro de Jó. Vemos que, por ter perseverado com fé, fidelidade e esperança até o fim, Jó foi abençoado com longevidade e larga descendência. Chama-nos a atenção o versículo 5º. Conheci o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com meus olhos. Ver a Deus com seus próprios olhos significa contemplá-lo e experimentá-lo no seu mistério insondável. Esta imagem substitui qualquer discurso racional sobre Deus. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 10, versículo 17 a 24. Lucas capítulo 10, versículo 17 a 24. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima das cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Então, no Evangelho, temos o relato da volta dos 72 discípulos da missão. Jesus exulta tanto pela obra que seus discípulos realizaram, libertaram as pessoas do mal, quanto pela revelação do Pai, o Criador que se revela plenamente no Cristo. Então, a novidade do reino dos céus possui uma lógica inversa à do mundo. Escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. O reino só pode ser acolhido e compreendido com simplicidade de coração e despojamento de vaidades e interesses próprios, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.